Em quem você pensa quando pensa na luta por direitos trabalhistas no Brasil? Um homem que já está no fim das suas atividades públicas, que outro desejo não tem, senão o de recolher-se à tranquilidade do seu lar. Se essa é a primeira imagem que lhe vem à cabeça, propõe um segundo olhar. Parte fundamental para o desenvolvimento do país, as mulheres nem sempre foram retratadas com fidelidade na história do trabalho. E quando foram, os registros eram referentes, em geral, às trabalhadoras fabris. Essas sim, entendidas como mulheres trabalhadoras. E o que você pensa quando pensa em trabalho de mulher? A consolidação das leis trabalhistas, em 1943, durante o período do Estado Novo do governo Vargas, representou um grande passo na luta de muitas categorias profissionais. Trabalhadores rurais e domésticos, no entanto, não foram abarcados pela nova legislação. O trabalho doméstico, historicamente desvalorizado, continuou a ser visto como um subtrabalho, e as propostas posteriores de regulamentação foram pensadas sem a consulta e participação da principal parte interessada, as próprias trabalhadoras domésticas. Ainda assim, elas não ficaram à margem desse processo político, pois foram implacáveis na defesa por seus direitos e na luta pelo reconhecimento da categoria. Meu nome é Neia Jane de Castro Lima, eu sou da cidade de Imperatriz, no Maranhão, e eu nasci há 85 anos atrás, ou seja, 15 de 4 de 1932. Estou aí. E aí, na época que eu nasci, tinha uma história aí que as famílias paupérrimas, como era a minha, e não tinha condição de educar, de criar toda aquela criançada, então começava a distribuir. Eu fui numa lava dessas. Fui parar lá em Minas Gerais, lá em São José de Além Paraíba. E lá eu fui para um orfanato. Lá eu conheci foi uma família visitar o orfanato lá. E aí eu comecei a brincar com as crianças que ela levou, os 2 filhos dela. E as crianças, na hora de ir embora, queriam me levar. E aí a minha primeira patroa, como empregada doméstica aqui, me registrou na escola Luísa de Castro, na Tijuca. E eu vim trabalhar na Tijuca, tomar conta daquelas 2 crianças. Eu tinha 9 anos, a menina tinha 6 e o menino tinha 5. Ali eu trabalhei 11 anos por casa e comida. Esse menino aqui eu peguei com 2 anos de idade, quando eu fui para a casa dele, ele tinha 2 anos. E quando eu saí, ele tinha 39, já era pai. E o filho dele me chamava, dizia para a mãe dele assim: mãe, eu quero ir lá naquela casa onde tem 2 vó, uma banca e uma peta. A peta era eu, mas era muito, muito gostoso. E aqui é no bar mitzvah dele, porque ele é israelita. E ele então dizia assim: a minha grande amiga, Nair Jane Babá, companheira desde pequeno, dou-lhe essa pequena lembrança com muita dedicação. Um grande beijo, Daniel. Lembrança da minha bar mitzvah.
23/5/1969, quando ele fez 13 anos. O tempo foi passando e um dia eu dei uma entrevista. Alguém me pediu uma entrevista. Aí eu já tinha conhecido a associação. E aí ela, quando leu a entrevista, ficou muito zangada. Que cara feia é esta? O que aconteceu? Eu li aqui, você fez um rosário aí de coisas e não falou que faz parte da família. Eu falei, como é que é? É, porque você é da família. Eu falei, da família? Da família é o Daniel. Eu tenho salário, eu tenho férias, eu tenho horário para entrar e sair aqui da sua casa, eu tenho folgas de 15 em 15 dias. Ele é da família. E, além de tudo, eu sou negra. A senhora é alemã e branca. Eu não sou branca. Então, eu estou numa casa que eu estou há muito tempo, que eu gosto de estar aqui, apesar de algumas coisas, mas eu não faço parte dessa família. A minha família são aquelas minhas colegas lá dos subúrbios, aquela família que não é a biológica, que eu adotei lá em Nova Iguaçu. Esta é a minha família, são negros como eu. A coisa mais interessante aí falar da luta da trabalhadora doméstica é que em 1972, a Odete Conceição, com Odete Azevedo e um outro grupo, e eu também estava nele já, resolveu mandar uma carta em plena ditadura militar. Mandou uma carta para o presidente Médici, que era o presidente da República. Ditadura militar mesmo. E a gente mandou aquela carta. Foi, acho que agosto. Em novembro não vinha nenhuma resposta, gente. Puxa vida, não vai vir nada. E aí, quando chegou, acho que dia 18 de dezembro, uma coisa assim, Jornal Nacional, mas era aquele programa da Globo de 8 horas da noite. A doméstica conquista leis e direito de carteira assinada. Tem um advogado que ele era da Caritas e ele ficava tomando conta de mim, porque ele dizia que eu falava, que eu ia xingar o pessoal e ia presa. Eles não achavam que eu entendia muito, né? Aí eu falei assim, aí eles acham que eu sou ignorante, olha, aquela neguinha ali não sabe nada, então eles deixam eu falar as coisas. Eles quem? Ué, os políticos, deixa eu falar o que eu quero. E aí a gente via as coisas que a gente não podia, mas tinha coisas que a gente não podia comentar, né? Claro. A gente só podia ouvir, ver e calar. Eu, para fazer as reuniões, mas a doméstica foi a única que não era incomodada na ditadura nesse ponto, porque eu tive colegas que foram presas. Uhum. Mas a gente aqui, eu podia fazer as reuniões. Mas quando eu fui eleita presidente, no mês seguinte tinha um congresso de domésticas aqui no Rio de Janeiro. Plena ditadura militar, 1973. E aí veio domésticas do Brasil inteiro. E o pessoal colando nas minhas costas para eu não dar entrevista. Primeiro porque eu estava chegando naquele momento. E aí eu não sabia muito ainda a história do trabalho doméstico como era. Eu sabia que ele era oriundo da escravidão, sabia que a Joque lutava aí para a emancipação, mas eu não sabia por que aquela demanda. Daí foi esse congresso e aí sim, aí eu entrei na luta, porque aí eu disse para as meninas, quando eu descobri que aquela lei de 72, que passou a vigorar em 73, ela dava direito a ter carteira assinada,
tinha que ter um salário mínimo escrito na carteira, mas como o FGTS que o Fernando Henrique criou em 2001, era facultativo, o patrão pagava se quisesse. Então, depois daquela euforia toda que a gente não tinha tempo, domingo, a associação enchia tanto, gente querendo se associar para poder ganhar os direitos. Aí eu comecei a conversar com as pessoas. E aí a gente começou a brigar para que a lei mudasse. Aí a luta se intensificou mais, porque aí a gente queria que fosse validado o que estava escrito lá. Aí foi, depois a gente veio a Constituinte, isso já há quantos anos depois, né? E a gente estava lá. E aí nós fizemos um pouco a nossa morada em Brasília. E agora mesmo, né? Quando veio a lei, eu digo que quando completou a coxa de retalho, que eu digo que a lei da doméstica é uma coxa de retalho, que todo mundo passou a ter todos os direitos, nós não tivemos ninguém no sindicato dizendo assim, eu vou me associar. Não tivemos. Por quê? Porque o pessoal viu que muitas coisas que deram está desempregando as domésticas. Não está empregando, está desempregando. O pessoal está transformando a categoria informal em trabalho informal, sem carteira assinada, sem os direitos respeitados. Esses direitos completos só chegaram a partir de 2015. Antes você tinha férias, você tinha 13º, você tinha folga semanal, você tinha licença maternidade, mas outras coisas, hora extra, essas coisas vieram gradativamente. Hoje é completo, mas é completo e todo mundo tem que lutar para que permaneça. Porque com essa reforma da Previdência, reforma trabalhista e a reforma da Previdência que está vindo aí, a gente não sabe como vai ficar. A gente continua na luta no nosso sindicato. Hoje, com toda a precariedade, a gente vê que a gente pode. Não vai ser fácil. A luta hoje não vai ser fácil. Um novo tempo, esperança. Permita-se mais alegria, mais amor, mais harmonia, mais valor. Permita-se um novo tempo, um novo afeto, um novo exemplo, um novo objeto. Não tema o ar, o sonho, o mar. Não tema a barreira, a lida, a carreira, a vida. Creia, espere, haja e virá.